Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Flávia Giannini e esse é o Caleidoscópio Jurídico. No primeiro bloco, você acompanha no Giro de Notícias o que foi destaque no universo das leis na última semana. CCJ aprova PEC que limita decisão monocrática e pedido de vista e protocola também outra que estabelece mandato de 15 anos para ministros do STF. Juristas apontam que decisão de Nunes Marques fere funções constitucionais das CPIs. Defesa de Bolsonaro recorre ao STF contra decisão que o tornou inelegível. E por último, tudo o que você precisa saber sobre a PEC do plasma. A CCJ aprovou proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas e pedidos de vistas de ministros do STF. A PEC apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães recebeu o voto favorável do relator, o senador Esperidião Amin, e agora será encaminhada para deliberação no plenário do Senado. No mesmo dia, outra PEC foi protocolada no Senado, essa agora que restringe o mandato dos ministros do STF a 15 anos. A proposta promove ainda modificações na idade mínima, que passaria de 35 para 50 anos, e no processo de escolha dos membros da Corte e dos demais tribunais superiores. A proposta, essa última, foi apresentada pelo senador Flávio Arnes. A edição dessa semana, Valber Braga, está especialmente interessante. Temos aí uma briga explícita entre os poderes. E o que significa esse movimento do Senado num momento como esse? Na verdade, não há nenhum impedimento a que se regule as funções do STF. A Constituição, ela regula todos os tribunais superiores, inclusive a Suprema Corte. A grande questão é, você vai mitigar poderes do STF sem conversar, sem discussões com a sociedade? Porque, na verdade, é uma mitigação de poderes. O STF ele deve funcionar de forma colegiada. As decisões monocráticas não deveriam ser algo bastante recorrente, onde determinadas decisões, por um voto apenas de um ministro, perdura-se 1, 2, 3 anos. Então, nós teríamos que regulamentar isso, é verdade, mas de forma assodada dessa forma, sem nenhuma discussão, como se fosse uma vindita privada, uma vingança, porque determinados senadores querem se colocar bem para a disputa da presidência do Senado. Então, isso não deve ser feito. A questão dos mandatos é controvertido também, mas um mandato vitalício para o STF, onde as forças políticas e as conjunturas mudam e você ter ministros que passam 30, 25 ou até mais tempo ainda. Então, o mandato seria algo interessante, sim, mas desde que houvesse, repito, uma discussão transparente, ampla com a sociedade. Não fosse nada só assodado ou uma espécie de vindita ou balcão de negócios para se posicionar melhor das eleições para a presidência do Senado. Bom, então isso tem explicado bastante os últimos movimentos aí desses dois poderes. E Agra, no último dia 26, o ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, determinou a suspensão da quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de Silvinei, que havia sido aprovada pela CPI dos atos golpistas. A medida gerou reações de políticos e também de especialistas em direito. Agra, o artigo 58 da Constituição afirma que CPIs têm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. O que fez então o ministro Nunes Marques com essa decisão? Veja, é uma decisão dessa que respalda, que não digo legitima, mas que reforça essa emenda, essa tentativa de emenda para evitar decisões monocráticas de juízes que não sejam medidas de urgência. O artigo 58, como você bem falou, Flávio, já foi pacificado e diz que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem poder investigatório. E o poder de investigatório é justamente isso, de poder quebrar sigilo bancário, telefônico, inclusive de uma pessoa que está sendo imputado de ter praticado atentados contra o Estado Democrático de Direito. Não é apenas uma única fonte, são várias fontes que vão direcionar o seu envolvimento nesses atos atentatórios ao procedimento democrático. A decisão do ministro Nunes Marques, ele diz bem claro, Cássio,
Cássio Nunes Marques, diz bem claro, só ele não tem nenhuma vinculação. Ao você dizer que não tem vinculação, sem uma investigação, você está partindo do pressuposto da sua inocência. E a inocência é pressuposto quando houver dúvidas. Não pode se tentar maquiar ou se tentar se intimidar o poder investigatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, essa decisão é uma decisão que vai ser muito criticada e espera-se que no plenário ela não seja mantida. Tá certo. E continuando aqui no nosso giro, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu ao Supremo contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que o tornou inelegível por 8 anos, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Apesar de o recurso ser direcionado ao Supremo, o documento é protocolado inicialmente no próprio TSE, onde passará por uma análise de admissibilidade pelo presidente da Corte Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Agra, o que você pode contar para a gente sobre essa nova ação relacionada à inegibilidade do Bolsonaro? Na verdade, é uma ação que já foi julgada pelo TSE, dizendo que o tornando inelegível. As decisões da Justiça Eleitoral, elas são terminativas especificamente aonde? No Tribunal Superior Eleitoral. Depois dessa instância, só vai ter lugar para recurso, e o recurso denomina-se de um recurso extraordinário, se houver atentado flagrante à Constituição. E todo o processo do ex-presidente Bolsonaro foi feito seguindo o quê? Seguindo todas as garantias constitucionais, contraditório, devido processo legal, ampla defesa. É normal que nosso Estado de Direito tenha uma possibilidade recursal, e ele assim o fez. Contudo, todavia, essas decisões que foram feitas, que foram decididas, e foram decisões exaurientes, onde se deu um processo durante vários meses, com a possibilidade de todos os meios de prova, dificilmente haverá uma decisão em sentido contrário por parte do Supremo. A questão principal não é uma questão eleitoral, a questão eleitoral foi decidida. Ele está tentando, com esse recurso, é que se reanalise questões que já foram julgadas. Então, por esse motivo, não será, pensa-se que não será tão alvissareiro para o ex-presidente. Tá certo. Outro assunto que dominou os debates na última semana foi a PEC do plasma, que permite a coleta e venda de componentes do sangue. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado Federal, mais uma vez aprovou essa PEC. O projeto sugere uma alteração no artigo 199 da Constituição, que proíbe a comercialização de tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento. Ela quer, com essa PEC, abrir uma exceção para a comercialização do plasma. Hoje, essa prerrogativa é exclusiva da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, a Hemobras, estatal criada em 2004 para o desenvolvimento e produção de medicamentos hemoderivados e biotecnológicos. Para o Ministério da Saúde, a PEC ameaça a disponibilidade de sangue para quem precisa de transfusões ou de hemoderivados. E para você, Valber Agra, o que você conta de mais essa decisão da CCJ e essa PEC, ela vai passar? Ora, nós tivemos, na Constituição de 1988, uma inovação que países ditos desenvolvidos não têm. Nosso Sistema Único de Saúde é um modelo. É um modelo para quê? É uma rede de proteção para que a população, principalmente os mais desvalidos, tenham acesso, direito, amparo à prerrogativa à saúde, que é direito básico de toda a coletividade. Quando você permite que uma emenda, você pegue algo extremamente sensível, como o sangue, possa comercializar ou possa ter lucro, isso vai ser mais um instrumento para a mitigação da eficiência do nosso sistema de saúde público, porque você vai possibilitar que aqueles mais aquinhoados possam ter acesso em detrimento daqueles que não sejam tão aquinhoados. Então, o que mais se repercute nessas decisões do Senado é que o Poder Legislativo é a caixa de ressonância da sociedade. Então, essas decisões têm que ser discutidas, e discutidas de forma exauriente com todas as parcelas.
com todos os setores envolvidos, e não uma decisão que comporta consequências graves, consequências pesaresas, sejam tratadas, literalmente tratoradas de forma rápida, sem a discussão de vida. Então, a questão da privatização do sistema de saúde, que já tem tido algumas tentativas, essa não é a primeira, deve ser bem analisada e vista com a cuidade e o cuidado, o zelo que deveria ter sido discutida. Pois é, então quer dizer que essa nova emenda pode acabar aí aumentando a desigualdade no acesso à saúde, né, ao invés de melhorar. Valberagra, muito obrigada, mais uma vez enriquecendo aqui com a sua participação. Obrigado a todos vocês. Esse foi o Giro de Notícias do Caleidoscópio Jurídico. E a partir de agora, você acompanha a entrevista de Valberagra com a jurista magistrada e ex-ministra do STJ, Eliana Calmon. Minha saudação a todos e a todas. Este é mais um Caleidoscópio Jurídico. E agora trazendo mais uma presença muito especial, a ministra Eliana Calmon. A ministra Eliana Calmon é uma referência no judiciário, não só no judiciário, mas na luta da emancipação feminina, na luta de um Brasil mais equânime, na luta pela cidadania. Ela é natural de Salvador, Bahia. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia, a nossa UFBA, em 1968. Depois foi procuradora da República, chegando a ser promovida para subprocuradora-geral da República, tornou-se juíza federal por aprovação em concurso em 1979, integrando o Tribunal Regional, integrou também o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, de 1983 a 1984, veja, passou por vários e vários caminhos, e em 30 de junho de 1999, assumiu a vaga como ministra do STJ pelo terço da magistratura, tornando-se a primeira mulher a ocupar esse cargo no tribunal, com todos os seus méritos, sem nenhum tipo de conchavo, sem nenhum tipo de concessão não republicana. Esta será a nossa entrevistada. Ministra, é um prazer enorme tê-la com a gente e passo-lhe a palavra. O prazer é todo meu, doutor Valber. É muito bom falar para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, e dizer um pouco o que a gente pensa do Brasil, do judiciário, da justiça, depois de tantos anos e de tantas pelejas para uma justiça melhor. De forma que todas as vezes que eu sou convidada, eu, na medida do possível, aceito os convites para dizer um pouco da minha vivência, não como exemplo, mas como lição de vida, né? Porque ninguém é exemplo, cada um tem a sua trajetória, mas as pessoas contando um pouco do que vivenciou pode ensinar algumas coisas. Sábias palavras, ministra. Ministra, semana passada, o CNJ, por unanimidade, tomou uma medida controvertida na questão da forma, mas que, graças à unanimidade, na questão do mérito, que é incentivar as mulheres a ocupar as cortes de segundo grau, mudando o CNJ o critério de merecimento. Não mexeu-se na antiguidade, mexeu-se no merecimento, fazendo duas listas. Uma lista apenas para mulher, outra lista mista. Isso daí, o CNJ, que é um órgão que foi criado pela reforma do judiciário, com competência administrativa e financeira, teria esta competência? Segunda questão, mas esse teto de 40% ainda não foi ele muito simplório? Não deveria ter sido um teto de 50%, ministra? Bem, eu tenho uma posição diferenciada em relação às questões das mulheres. Eu sou a favor das cotas em muitas atividades, em muitas carreiras, mas nas carreiras de Estado, eu sou contra a instituição de cotas.
Então, em todas as carreiras onde há a atenção para o controle do Estado, eu entendo que a única e exclusiva forma de preencher esses claros são as manifestações contidas na Constituição. Portanto, para a magistratura, nós já temos estabelecido qual a forma de ascensão, e me parece que isso não é coisa para ser misturada com a questão de gênero, a política de gênero. Embora eu seja uma defensora das mulheres e faça muita força e sempre fui a favor de todas as manifestações em favor da igualdade das mulheres, para que haja o empoderamento e, desta forma, nós pudéssemos igualar um pouco a participação feminina nas questões de poder. Mas nas questões de Estado, eu entendo que isso é absolutamente ineficiente e acho que há uma desigualdade aí. E para não dizer que eu estou falando só por falar, desde o início, quando surgiu esta conversa dentro do CNJ, eu já não aceitei este posicionamento da ministra-presidente Rosa Weber, que foi quem puxou para fazer esta vamos dizer assim, essa atuação, né? Que terminou fortalecida e terminou sendo aceita esta forma de promoção fora da meritocracia e fora da questão da antiguidade. Eu vou explicar o porquê. As mulheres sempre estiveram atrasadas na ascensão para os cargos de poder. E isso ficou muito claro quando, em 1988, o Brasil se preparou para ir a uma convenção de Pequim, onde se discutia os direitos das mulheres. E ali o Brasil tomou consciência do que estava havendo no Brasil em relação às mulheres. Porque fosse fazer um levantamento, não havia registros estatísticos, mas neste levantamento feito em 1988, verificou-se o seguinte: as mulheres no Brasil chegavam aos cargos maiores no poder executivo e no poder legislativo. E no judiciário não se encontrou nenhuma condição de igualdade. O que se encontrou foram muitos tribunais só aceitando homens, aceitando magistrados e não magistradas, e nenhuma mulher nos tribunais superiores. E isto foi uma coisa alarmante, porque as mulheres no judiciário chegavam através de concurso, mas não chegavam ao topo das carreiras. E foi aí que os movimentos feministas fizeram com que o presidente da República, então, Fernando Henrique Cardoso, assinasse uma carta de intenções para que fosse ele o primeiro presidente a nomear mulheres para os tribunais superiores. E foi assim que eu cheguei ao Superior Tribunal de Justiça, pelas mãos dos movimentos feministas, que assinaram essa carta de intenções e, um ano depois, ele estava assinando a minha chegada, um ano depois, não, algum tempo depois, porque eu cheguei em 1999 ao STJ, quando quando o presidente Fernando Henrique Cardoso fez a minha indicação
para um tribunal superior, e eu cheguei pela primeira vez ao Superior Tribunal de Justiça. E um ano depois, ele já indicava a ministra Ellen Grace para o Supremo Tribunal Federal. Então, isto aconteceu por quê? Por que eu cheguei lá? Por que eu fui a primeira? E aí vem a história, porque nós precisamos olhar para o passado para ver como é que as coisas acontecem. As mulheres chegaram na universidade a partir da década de 60, porque antes as mulheres não chegavam à universidade, em primeiro lugar, porque não tinham o hábito, a cultura era patriarcal, as mulheres eram educadas para serem mocinhas casadoras e não havia, portanto, um grande contingente de mulheres na universidade, principalmente no exercício de carreiras que eram eminentemente masculinas, como é a carreira de magistratura, a carreira da advocacia. E a partir da década de 60 é que começaram as mulheres a chegar à universidade de uma forma maciça, muito, cada vez mais as mulheres estão chegando à universidade, e ainda assim, as mulheres se graduando, elas não exerciam os cargos, porque as advogadas, e minha turma, eu posso dizer que menos de 20% se dedicaram à atividade, de bacharel em direito, porque muitas desviavam para serem o quê? Para serem professoras, para serem assessoras, para serem funcionárias públicas, mas para exercerem cargo de advocacia, de magistratura, de Ministério Público, foram poucas. E por quê? Porque eram carreiras mais difíceis, exigiam maior estudo, exigiam que saísse dos locais onde moram para irem para outras cidades, e, às vezes, o casamento e a maternidade prejudicava essa escolha, e, desta forma, as mulheres começaram a se atrasar em chegar ao Poder Judiciário e a estas carreiras de Estado. O que só aconteceu com o tempo, quando as mulheres evoluíram e etc., e aí foram chegando. De forma que, no momento em que se tem para fazer escolhas, nós temos menos contingente de mulheres que estavam dispostas a disputar vagas em locais que, muitas vezes, ela precisava se deslocar de onde morava, e com filhos, e com maridos, etc. Hoje é que as coisas estão diferentes. Esta é a realidade. Realidade que hoje nós estamos vivenciando, e estamos vivenciando como um número menor de mulheres no topo da carreira do Poder Judiciário. De forma que isto, com o tempo, vai melhorar e vai haver cada vez mais mulheres ingressando na magistratura. Os presidentes da República têm escolhido. Naturalmente que ainda temos resquícios de uma sociedade muito patriarcal, mas não é desta forma que nós vamos fazer a igualdade. Nós precisamos, nós mulheres, inclusive, temos de lutar pela meritocracia, para que nós cheguemos ao topo das carreiras de Estado por mérito, porque nós somos competentes e temos condição de fazer isso. Perfeito, ministra. Essa sua primeira resposta já mostra que a senhora é uma mulher fora da curva. Não fica dizendo chavões, lugares comuns, truísmos que todo mundo gosta de ouvir. Isso é raro hoje no Brasil, principalmente no nosso mundo jurídico. Mas vamos falar da corregedoria, ministra. A senhora na corregedoria, com essa sua sinceridade, a senhora inova mais uma vez. A senhora chega a usar uma expressão muito interessante. É a primeira vez que alguém olha para o umbigo do próprio judiciário e diz:
No judiciário há bandidos de toga, uma frase que se celebrizou-se, porque havia infiltração no judiciário de pessoas criminosas. De lá para cá, ministra, isso melhorou, não melhorou? A coragem de dizer isso, a senhora foi, em alguns momentos, até incompreendida por isso, porque a senhora teve a coragem, a hombridade de relatar o que estava naquele contexto histórico. De lá para cá, ministra, qual é o balanço que a senhora faz? Bem, o que eu quero dizer é o seguinte: a cultura do judiciário, e que ainda permanece, é de não haver uma transparência total e absoluta do que se passa nos seus bastidores. Eu sempre fui contra este posicionamento na cultura do judiciário, porque, como o juiz trabalha para os jurisdicionados, trabalha para a sociedade, todo mundo sabe quem é o juiz. Se o juiz é bom, se o juiz não é, se o juiz é competente, se o juiz é preguiçoso, os advogados sabem, as partes sabem. Então, segredo de polichinelo a atuação da magistratura. De forma que, para nós ganharmos a respeitabilidade daqueles que usam a justiça, nós precisamos, isto sempre eu falei e disse isto, precisamos ser cada vez mais transparentes, mostrar quem nós somos. E aquele juiz que não procede bem, é preciso que o judiciário dê uma resposta mostrando que puniu o juiz porque ele não procedeu perfeitamente. A cultura do judiciário é diferente, dizendo o seguinte: no momento que a magistratura pune um juiz, ele desmerece a justiça, porque o juiz é como o Papa, infalível. E nós sabemos que não é. Nem o Papa agora não deixou de ser, quanto mais um magistrado. Tudo se sabe, principalmente na época da internet, nós sabemos de tudo. Ninguém esconde coisa alguma. De forma que o Estado tinha de ser severa com aqueles que estão com a vida dos cidadãos na mão. A vida da sociedade, a vida econômica do cidadão, onde decide o destino de muita gente. Estas pessoas não podem ter defeitos que outras pessoas, outros profissionais têm. Por exemplo, eu posso contratar um engenheiro que não seja tão bom engenheiro, que não seja um homem absolutamente honesto, mas eu contratei e eu escolhi aquele engenheiro, ou eu escolhi aquele médico para me atender, que eu posso mudar de médico. Mas a gente não pode escolher o juiz. Quem escolhe o juiz é a lei. De forma que nós, se cairmos na mão de um juiz preguiçoso, é uma tragédia. Se cairmos na mão de um juiz prevaricador, outra tragédia. De forma que é preciso que haja o quê? O próprio Estado se encarregue de dar suporte para estes que usam a justiça. Eu sempre entendi desta forma. E quando eu fui eleita corregedora, eu não enganei ninguém. Eu disse imediatamente: a minha prioridade vai ser examinar o comportamento da magistratura. Não que eu fosse melhor do que qualquer outro juiz, mas nós temos parâmetros para avaliar isso. E que parâmetros são esses? É a própria lei orgânica da magistratura. De forma que eu ingressei na magistratura com este propósito, fiz uma equipe muito boa, toda ela formada por magistrados, eu não estava com nenhum leigo. Eu estava com desembargadores, eu estava com juízes, que eu fui requisitando, mas dentro da corregedoria eu não admitia pedidos políticos. Eu não admitia que ninguém pudesse
interferir nas atividades da corregedoria. Então, esta foi a grande diferença. Dessa forma, eu terminei inovando em relação à cultura do judiciário e terminei inovando no sentido de não aceitar interferências que não fossem técnicas dentro da corregedoria. Eu me dei bem, eu saí da corregedoria tendo feito algumas coisas interessantes, as pessoas começaram a ver na corregedoria um órgão que tinha condições de funcionar, e eu, todos os dias, eu dizia o seguinte: eu quero provar a mim mesmo que uma corregedoria forte pode melhorar o poder judiciário. E isso eu consegui provar. Agora, para que isto fosse levado adiante, era preciso que todos os outros corregedores e até mesmo a composição do Conselho Nacional de Justiça acreditasse nessas coisas que eu acreditei. E isso não aconteceu, porque os outros seguiram a saga do poder judiciário com a sua história, com sua cultura. Não somente o corregedor, mas também a composição do Conselho Nacional de Justiça. Quando eu estava lá, o conselho era muito técnico, mas o conselho passou a ter muitas escolhas políticas. E hoje ele é um órgão que é um órgão mais político do que técnico. As escolhas são feitas com, às vezes, membros que são muito jovens, com 30 e poucos anos, e que vão, às vezes, para o Conselho Nacional de Justiça fazer currículo para outros cargos melhores, não é? Porque é realmente uma página muito preciosa, um jovem de 30 e poucos anos ir para lá e funcionar 2 ou 4 anos, se for reconduzido, como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. E estes jovens, além de não conhecerem muito o que é a vida, porque houve modificação, não é? Porque só poderia haver indicação de conselheiros que tivessem mais de 40 anos. Passou agora, qualquer idade pode ser feita. E outra coisa, não se aceitava que aquele que fosse conselheiro, posteriormente, se candidatasse a qualquer cargo público. Agora, não. Vão para o CNJ, quando sai do CNJ, já se candidatam a desembargador pelo 5º Constitucional, a ministro do STJ, e assim sucessivamente. Desta forma, assim, nesses 12 anos que eu saí de lá, as coisas foram piorando. Por quê? Piorando nesse sentido de interferências políticas, mas devagarinho. Aqui, acolá, vai mudando o regimento, vai facilitando as coisas, e hoje ele está um cargo que é bastante político. Corajosas, ministro, mais uma vez, sensatas, corajosas, porque não são todas as vozes que se levantam contra o corporativismo. O corporativismo não é só do judiciário, mas que o judiciário tem essas peculiaridades. Mas continuando nesse trilhar, ministra, aumentar o nível da compulsória de 70 para 75 anos foi uma medida alvissareira? Não seria uma medida de petrificar o judiciário, impedindo a sua renovação, que é condição salutar para uma república, ministra? Eu fui contra o aumento desses anos de compulsória, né? E até meus colegas diziam o seguinte: mas você seria beneficiada com esta lei, você é contra?
E eu dizia: não, eu não quero me beneficiar com isso. E eu quero estar no judiciário até a hora que eu achar que eu possa estar no judiciário. Não é a compulsória que vai me expulsar daqui. Tanto que eu saí antes de 70 anos do Poder Judiciário. E saí porque, depois que eu passei pelo Conselho Nacional de Justiça, eu vi tanta coisa, eu vi as entranhas do Poder Judiciário, eu vi a possibilidade de haver uma melhora significativa. Eu acho o Conselho Nacional de Justiça, na sua estrutura montada inicialmente, uma coisa fabulosa para o judiciário, poderia funcionar maravilhosamente bem para melhorar bastante a justiça. E eu voltei para o CNJ para julgar os recursos especiais e tal, e eu não tive mais aquele elan que eu tive como corregedora. Eu perdi o encanto pela magistratura depois que eu passei pelo Conselho Nacional de Justiça. E esta perda de encanto, eu quero deixar muito claro, não foi porque eu tivesse me decepcionado com o que fizeram comigo ou como eu atuei. Eu fui uma mulher muito bem-sucedida como corregedora, né? Tanto que até hoje as pessoas falam de Eliana Calmon, corregedora. Eu fui muito bem-sucedida, mas eu não encontrei mais no STJ o espaço que eu tive como corregedora para poder haver uma mudança significativa dentro do Poder Judiciário. Porque se alguma mudança acontecer de concreto e de forte dentro do Judiciário, ela começará pelo Conselho Nacional de Justiça, sem dúvida alguma. E para isso que ele foi criado. Né? Para isso que ele foi criado. Eu fico com muita pena em ver um órgão que se quedou ao corporativismo. Ministro, impressionante sua lucidez, mais impressionante ainda é sua coragem. Parabéns, a cidadania brasileira agradece em demasia. Aproveitando isto, ministra, a Lava Jato. A Lava Jato foi responsável por uma página no Brasil, foi responsável pela moralização da política, foi responsável pela criminalização da política. Se antes, nos seus albores, haviam funções nobres, provou-se o tempo e com provas cabais que ela foi desvirtuada. O seu maior corifeu tomou caminhos não tanto republicanos, como comprovam as provas e os caminhos, os posicionamentos que foram adotados posteriormente. A Lava Jato representou uma negativa do Estado de Direito. A Lava Jato seria essa semente que depois terminou se desembocando, como dizemos no Nordeste, também com muito orgulho, sou nordestino, desembocou naquela tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023, ministro. O que é que a senhora acha desse contexto da Lava Jato? Bem, eu sempre fui a favor da Lava Jato, não aceito estas colocações que fazem sobre a Lava Jato. Eu estive de perto, ligado a todo este movimento vamos dizer assim, de defesa defesa do Estado em frente à corrupção, mesmo antes da Lava Jato. Uma parte significativa do Poder Judiciário se alocou a exatamente isso, especialmente vindo da Justiça Federal, porque o que aconteceu com o Brasil? Às vezes eu falo muito, mas a gente, para saber exatamente das coisas, a gente precisa ir às origens, para dizer o que aconteceu. O que aconteceu em relação à corrupção combatida no Poder Judiciário? Olha, o Brasil é um país que tem uma tradição de corrupção. E esta corrupção, se realizada em detrimento do Estado, ela sempre foi harmonizada
pela classe dominante, pelas elites políticas e econômicas do Brasil, né? Sempre aceitaram a corrupção quase como uma coisa normal, alguma coisa que todos sabem e entendem que é normal isso. Eu, por exemplo, eu me lembro perfeitamente da minha avó, do meu avô, dizendo dos políticos, ele rouba, mas faz. Ele rouba, mas faz. Então, roubar o Estado nunca foi um pecado mortal. E o próprio Estado nunca se teve interesse de se aprofundar no combate destes que saqueiam os seus cofres. Sempre foi assim. Mas as coisas começaram a mudar no plano internacional, né? Porque, no início, quando se falava em que países estrangeiros chegavam ao Brasil e aqui estes países, para negociarem, precisavam pagar propina, esta propina era paga e, no exterior, eles podiam creditar aquilo que pagavam como se fosse um plus que eles dessem em razão da cultura corrupta do Brasil. Eles abatiam no imposto de renda aquilo que pagavam de propina. Mas isso foi mudando na medida em que foi se entendendo que a corrupção era aquilo que dava, era aquilo que fluía o sangue para o aparelho, para o aparelho de terrorismo. Era a corrupção que alimentava o terrorismo. E quando os países estrangeiros começaram a combater o terrorismo, uma das armas era exatamente seccionar as veias econômicas do terrorismo. E aí eles começaram a fazer uma política para que os países em desenvolvimento também fizessem combate à corrupção internamente. E isso aconteceu no Brasil, e isto aconteceu a partir justamente da Constituição de 88. Então, veio a Constituição de 88, veio esta mudança no mundo internacional de negócios, que é justamente combater o terrorismo, combater o tráfico de drogas, combater o tráfico de crianças. E tudo isso foram leis que vinham para o Brasil e praticamente impunham ao Brasil a ideia de que devia combater a corrupção. E o Brasil foi assinando esses tratados, foi assumindo algumas leis que eu entendi até que não iam pegar nunca, né? A lei, por exemplo, onde houve a inserção das empresas que não eram corretas, né? A lei da empresa limpa, né? Que foi uma lei de 2013 e que levou anos para ser aprovada, e foi aprovada rapidamente quando veio aquele movimento de julho de 2013, né? Que o povo foi para a rua, etc. O Congresso rapidamente aprovou a lei da empresa limpa e nós tivemos o desfecho todo. De forma que o Brasil, em relação a tudo isso, começou a mudar um pouco o foco. E até mesmo o Supremo Tribunal Federal. Como as coisas no Brasil, em termos de corrupção, eram muito abertas, não havia nenhuma preocupação em se apagar os rastros de corrupção, porque as elites econômicas e políticas aceitavam. O que é que aconteceu? No momento que veio o mensalão, que foi o grande estopim, e observem que isso começou no Supremo Tribunal Federal. Ele deu certo porque começou no Supremo Tribunal Federal. E nós, que éramos magistrados,
Batemos palma porque disse o seguinte: se começasse na primeira instância, não ia dar certo. Mas começou no Supremo, porque foram as pessoas que tinham foro especial que foram as primeiras a serem investigadas. E graças a dois homens que foram homens de bem e que fizeram com que acontecesse a grande questão do mensalão. O primeiro foi o ministro Aires Brito, que chegou no Supremo como escolhido pelo PT, um homem associado ao PT, um homem que era amigo do presidente Lula, vestiu a toga e, nesse momento, ele disse: agora eu não faço favor a ninguém. Eu sou um magistrado. E foi ele que pautou o processo do mensalão e disse para o ministro Joaquim Barbosa, um ministro que veio da carreira de Ministério Público, um homem sério, um homem decentíssimo, que recebeu o recado dizendo: no dia tal eu vou pautar o processo. Quem pauta é o ministro o presidente do Supremo. Eu vou pautar o processo do mensalão. E pautou o processo do mensalão. E o processo do mensalão desvendou o que estava sendo feito nos Correios e Telégrafos, principalmente. Né? E quem eram os atores? Nós, magistrados, sabíamos, mas o Supremo Tribunal Federal sempre foi muito conivente com as questões de corrupção. Porque os processos que nós, magistrados, de primeiro grau, de segundo grau, e até mesmo dentro do STJ, que conduzíamos esses processos, quando chegava no Supremo, eram teses que sempre abrandavam ou anulavam o processo, para não darem nada. E nunca deu nada. Esse é o primeiro capítulo. E o segundo capítulo? O segundo capítulo foi que aqueles juízes, principalmente os juízes federais, porque os juízes federais começaram a ser juízes especializados em processos de lavagem de dinheiro. Eles iam para os Estados Unidos, faziam um curso e chegavam aqui, a Justiça Federal começou a especializar esses juízes. E esses juízes tinham essas informações todas vindo do exterior, porque o exterior começou a combater muito a corrupção. Chegando aqui com essa formação... Não teria interesses estrangeiros por trás disso também, não, ministra? Não, não. Até então, não. O interesse era mais de combate ao terrorismo. E isso se acentuou muito depois que caíram as Torres Gêmeas, que foi o grande problema. O grande problema dos países mais desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos, é o problema do terrorismo. E o combate à corrupção veio por causa do terrorismo. O terrorismo que era financiado pela corrupção e pelos tráficos. Tráfico de crianças e tráfico de drogas. O Brasil também financiava esse terrorismo, ministra? Desculpa. O Brasil não financiava esse terrorismo. O terrorismo é que vinha para cá e, através de empresas fantasmas, eles começavam a usar, né? Porque o Brasil sempre foi uma lavanderia, né? O dinheiro sujo vinha para cá e não era descoberto. Isso só com a lei de lavagem de dinheiro, que é uma lei que é do 2002, 2003, mais ou menos, foi quando o Brasil começou a fechar as porteiras, né? E o tráfico e o terrorismo eram justamente financiados por estas lavanderias, esses laranjas que tinham no Brasil. Essa é que é a história. Então veio o problema da Lava Jato e os juízes federais e os membros do Ministério Público, que eram jovens, que tinham tido a formação nos Estados Unidos de combate à corrupção, de combate à lavagem de dinheiro, estavam entusiasmados em poder fazer alguma coisa. E estes processos foram dando certo.
eles foram sendo da condenação, os tribunais começaram a confirmar essas sentenças, etc. E eles foram ficando entusiasmados. E aí é que começa a história. Em primeiro lugar, faltou, dentro do Ministério Público e da própria Justiça, um órgão que investigasse estes investigadores, que ficaram soltos. Esse entusiasmo. Esse entusiasmo. Eu não vi nada que fosse grave, gravíssimo, mas eles extrapolaram. Muitas vezes nós nos assustávamos com algumas práticas que vinham até pela televisão. E muitos jovens, eles começaram a ter muita vaidade. E isso tudo foi muito conversado, e eu participei muito desses movimentos todos, porque os italianos que tiveram a política de mãos limpas, né, muito semelhante, né? Então, eles vinham para cá e diziam o seguinte: cuidado, vocês não podem implantar uma política de combate à corrupção pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário é muito fraco, ele não aguenta ser, vamos dizer assim, o protagonista de combate à corrupção. Só se combate a corrupção com política. E olhe, nós chegamos a um ponto maravilhoso, que nós peitamos a máfia italiana, e o resultado foi o Berlusconi, que desmanchou tudo. E hoje eles continuam tão corruptos quanto eram. Eles sempre advertiram isso para nós. E nós sempre estávamos achando que estava indo muito bem, as leis estavam sendo aprovadas pelo parlamento, né? O acordo de leniência, né? Os acordos de leniência estavam sendo feitos pelas empresas, as empresas aceitando e confessando os crimes, pagando tudo isso. E alguns processos chegavam até ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal chegou a confirmar muitas das decisões da Lava Jato. No momento em que a sociedade criminosa das elites impúrias brasileiras se uniram e passaram a implodir a Lava Jato, e isso foi devagarzinho, não foi de vez. Eu me lembro bem que foi um evento em São Paulo que eu fui, no Ibirapuera, para falar sobre a Lava Jato, que eu vi pela primeira vez falarem de dizer que a Lava Jato estava destruindo o parque industrial brasileiro. As empresas brasileiras estavam sendo destroçadas pela Lava Jato. Naquele momento... Mas a senhora não vê isso no setor de construção civil, ministra? O setor de construção civil eu sei muito bem e posso dizer, até descrever tudo se eu tivesse tempo, porque eu fui convidada em 2013, 2014, eu fui convidada para fazer uma palestra para a CEBIC, né, que é a Comissão dos Empresários da Construção Civil. E é como se fosse o sindicato dos construtores, né? E das construtoras. E eu até disse assim: vem cá, eles sabem quem é que eles estão chamando para fazer palestra? Eu vou fazer palestra para eles, coisa nenhuma. E aí me disseram assim: não, eles querem a senhora mesmo. A senhora pode ir lá e dizer o que a senhora quiser. E eu fui e disse tudo que eu pensava, defendi a Lava Jato na ocasião, né? E aí o que é que aconteceu? Aconteceu que eles, então, me contrataram como
palestrante mensal. Todos os meses eu saía e ia para um estado diferente fazer palestras, porque eles começaram a ter uma política de mostrar para as construtoras que era preciso seguir outro rumo, porque o Brasil mudou, e não era mais possível que o setor ficasse tão desmoralizado como estava. Eles tiveram essa visão. E eu estava lá para mostrar como é que tinha de proceder para ser uma empresa que fizesse o dever de casa, entendeu? Isso foi o que aconteceu com a Lava Jato, mas houve um descuido por parte dos investigadores e dos magistrados, e houve também um alinhamento da elite econômica com a elite política, porque a Lava Jato começou a apertar o cerco para que este dinheiro sujo não mais circulasse com tanta desenvoltura. Mas, ministra, me permita abusar da sua paciência, e eu sei que estou abusando. O que é que a senhora acha de juízes e de membros do Ministério Público que utilizam o judiciário, em geral, para galgar cargos políticos? Não seria uma instrumentalização do judiciário permitindo que a sociedade esquecesse dos abusos de poder perpetrados anteriormente, Excelência? Não. E vou dizer que isso só aconteceu no momento em que nós, brasileiros, e nós, membros do Poder Judiciário, tivemos e aceitamos o convite dos italianos que diziam o seguinte: vocês precisam se fortalecer politicamente, senão esta campanha contra a corrupção não dará certo. E, neste momento, aqueles que entendiam que já tinham feito o seu papel dentro do Ministério Público, dentro do Poder Judiciário, eles saíram para irem para outra frente, que era a frente política, para, desta forma, seguir os conselhos do italiano e dizer o seguinte: nós temos de fortalecer a parte política da Lava Jato, de combate à corrupção, etc. Ninguém saiu de bom grado para ser político, mas sim com quase uma missão para dar continuidade ao trabalho de combate à corrupção. Esse é o meu pensamento, é assim que eu vejo, e assim é que eu senti os colegas que foram para a política. Mas cumprir missão, me permita mais uma vez, com certa vênia, ministra. Minha função é ingrata, mas é minha função, ministra. Mas cumprir essa função, relegando o que disse anteriormente, onde deixa de ter um papel ativo para ter um papel passivo, em vez de ser um investigante e ser investigado, não tomar zelo com a coisa pública, ministra, utilizar até o cargo público para ganhar verbas e mais verbas, dando palestra de 600 mil, onde nós que fazemos a vida acadêmica sabemos que não tem essas palestras anuais de 600, 400, 700 mil, ministro. Olha, com certeza absoluta, não foi para ganhar dinheiro que eles saíram. Eles saíram para cumprir um papel político em razão de saberem que era politicamente que tinha de ser fortalecido o movimento de combate à corrupção. Não digo todos, porque não existe unanimidade, mas a grande maioria foi nesse sentido. E eu posso dizer isso à vontade, porque eu saí da magistratura e eu me candidatei a um cargo do Senado Federal, né? Eu fui candidata ao Senado Federal. Só que eu não fui para fazer um trabalho específico, porque eu nunca estive combatendo na Lava Jato. Eu tive um papel relevante no combate à corrupção, dentro da competência como ministra do STJ e integrante da Corte Especial, onde eu tinha a atividade criminal. Então, participei de muitas operações policiais e etc. Mas eu fui
no sentido de dizer o seguinte: como eu já estou perto da minha aposentadoria, o que me resta fazer é ser política, porque eu vou dar continuidade defendendo a magistratura dentro da política, porque eu sei como defender a magistratura politicamente, já que eu tenho esta formação. Né? E eu fui nesse sentido. E até vou dizer mais: nós tínhamos até uma dificuldade, porque, pela lei do teto, eu, como magistrada e usando de minha aposentadoria, se eu fosse eleita senadora, eu tinha de fazer a opção de receber ou minha aposentadoria ou a remuneração como senadora, porque eu não podia fazer a junção, porque ia além do teto. Né? Então, não tinha esse problema de dinheiro, não ia. Né? Mas isso, lógico, eu não estou falando por todos. Estou falando por um movimento que eu vi nascer e que era exatamente dentro destes propósitos. Ministra, claro que sua carreira é totalmente diferente, ministra. Olha, nós temos que agradecer, eu estou agradecendo em nome do ICL, foram 50 minutos, ministra, que passaram assim, as outras entrevistas foram menores. A senhora é respeitadíssima, até pelos pontos de vista que a senhora expõe com muita coragem, com muito denodo, mesmo sendo alguns passíveis de controvérsias, é algo muito interessante para a democracia. A democracia é isso, esse fluxo, essa dialógica e dialética de fluxo e contrafluxo. Então, ministra, o ICL lhe agradece de forma penhorada. Estou muito satisfeito com a sua entrevista. Acho que essa entrevista vai dar muito o que falar, e passo a palavra para as suas considerações. Hoje nós já somos o podcast e o videocast jurídico mais visto do Brasil, Excelência. Então, passo a palavra à senhora para que a senhora fique bem à vontade para nos expor. Muito bem. Eu peço desculpas porque eu termino falando demais, porque eu tenho mania de voltar um pouco para contar um pouco a história. Eu acho que a história é muito importante para a gente saber como é que as coisas começam. E, às vezes, eu me torno um pouco prolixa. Mas o que eu quero dizer aos senhores é que eu estou muito triste com todo o retrocesso que houve neste processo de combate à corrupção, né? E estou extremamente preocupada com os rumos do ativismo adotado pelo Supremo Tribunal Federal. E eu quero dizer que, embora eu tenha 78 anos, eu não desisti. Eu não desisti de acreditar no Brasil, eu não desisti de entender que nós podemos chegar a uma pátria melhor. Talvez eu não tenha mais tempo, porque este retrocesso fez com que nós ficássemos mais longe de um resultado feliz. Porque combater a corrupção doutor Valber, como o movimento das marés. Avança e recua, até o dia que a maré diz o seguinte: eu não vou recuar mais. E ela toma o espaço dela. Eu não tenho mais tempo de esperar este tempo da maré. Mas os meus netos talvez tenham. Né? Portanto, eu não deixei de acreditar, continuo acreditando. E é por acreditar que eu estou aqui. Né? É muito mais fácil a gente ficar calada, a gente ficar no cantinho e dizer que está tudo bem. Mas as coisas não estão bem. Nós precisamos estar atentos como brasileiros. Muito obrigada. Palavras retumbantes, ministra. O fluxo e influxo da vida é necessário em tudo. A cada fluxo há um refluxo. Inclusive, uma lei de Newton da física. Então, ministra, eu gostaria de agradecer mais uma vez. A senhora sempre lúcida,
e espero contar com sua presença em outros debates, em outras esferas. A senhora sempre enriquece o posicionamento jurídico e a cultura jurídica. A senhora, logo no início, falou que a senhora estava numa missão e seu exemplo não era o principal. Eu discordo. A missão e seu exemplo são coisas que vão para e passo. Nós podemos conceber um sem o outro. O Brasil agradece o seu posicionamento e o seu trabalho, ministro. Muito obrigado. Muito obrigada. O videocast Caleidoscópio Jurídico fica por aqui. O próximo episódio você acompanha na terça-feira, às 4 horas da tarde, pelo canal do YouTube, ou em todas as principais plataformas de áudio quando você quiser.